Durante muitos séculos, a Irlanda era um dos países mais carentes da Europa. Mas algo verdadeiramente incrível aconteceu e a economia irlandesa teve um crescimento explosivo. Hoje em dia, a Irlanda se destaca como uma das nações mais prósperas do mundo, até mesmo ultrapassando nações como Suíça, Catar e Kuwait em termos de riqueza. Muitos elogiam o desempenho da Irlanda, mas a realidade revela que nem todos compartilham dessa opinião. Na verdade, cerca de 70% dos jovens consideram a possibilidade de deixar o país, principalmente devido à situação econômica. Mas, como isso é possível? Por que as pessoas estão insatisfeitas em um dos países mais bem-sucedidos do mundo? Bom, ao que parece, a história de sucesso da Irlanda não é tão impecável quanto se pensa. Ao longo de sua história, a Irlanda carregou uma reputação completamente oposta àquela que ostenta hoje. Inicialmente, como parte do Reino Unido e mais tarde como uma nação independente, a Irlanda era vista como economicamente fraca, com uma economia amplamente agrícola e subdesenvolvida. Sua economia dependia consideravelmente do comércio com o Reino Unido, e muitos cidadãos buscavam escapar da pobreza emigrando para outras terras, o que não contribuía para melhorar sua situação econômica. Com o passar do tempo, a situação econômica não viu grandes melhorias, e até o final da década de 80, a Irlanda ainda estava entre os países mais pobres da Europa Ocidental. Mas, finalmente a Irlanda descobriu uma fórmula de sucesso. Se tornou um membro da União Europeia, um bloco de nações que compartilham um mercado único, onde empresas podem comercializar seus produtos em todos os Estados-membros, pagando impostos em apenas um deles. A Irlanda adotou a estratégia de se transformar em um centro de escolha para empresas estrangeiras que desejavam fazer negócios na União Europeia. Para atrair essas empresas, a Irlanda implementou uma combinação de impostos baixos e incentivos econômicos. Em pouco tempo, grandes empresas dos Estados Unidos, como Dell e Microsoft, escolheram estabelecer sua sede oficial europeia na Irlanda, não devido ao tamanho do mercado irlandês, mas porque poderiam economizar significativamente em impostos. Essa receita fiscal impulsionou a economia irlandesa como nunca antes. Nas décadas de 90 e 2000, o país cresceu a uma taxa comparável a economias como Singapura ou Coreia do Sul, sendo apelidado de Tigre Celta. No entanto, em 2008, a Irlanda enfrentou uma crise econômica global. Sua resposta foi intensificar sua estratégia de impostos baixos, quase zerando os impostos. Como resultado, a Irlanda efetivamente se tornou um paraíso fiscal global, onde muitas empresas dos Estados Unidos começaram a tributar a maior parte de seus lucros globais na Irlanda, onde pagavam quantias muito baixas em impostos. A Irlanda acabou recebendo apenas uma pequena fatia da enorme receita fiscal global gerada por essas empresas. Mesmo assim, o país emergiu da crise mais forte do que nunca, superando a maioria dos outros países. Diferentemente de grande parte de sua história, a Irlanda começou a ver um aumento em sua população, pois as pessoas não estavam mais emigrando, mas, pelo contrário, muitos trabalhadores altamente qualificados da área de tecnologia estavam se mudando para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia da Irlanda. O país desfrutou de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Mas, aí surge um paradoxo. Se tudo está indo tão bem, por que tantas pessoas desejam deixar o país? Recentemente, uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando seriamente emigrar devido à insatisfação com sua qualidade de vida. Uma das razões para isso é a crise habitacional que a Irlanda enfrenta há anos, atribuída a políticas governamentais que dificultam a construção de habitações urbanas densas e facilitam a oposição e obstrução de novas construções. Como resultado, existe uma escassez significativa de moradias adequadas, e os preços estão cada vez mais inacessíveis para muitos cidadãos. Uma escassez crítica de moradias se tornou um problema intransponível para a maioria dos cidadãos irlandeses. Há apenas um ano, havia apenas 851 propriedades disponíveis para aluguel em todo o país, que tem uma população de 5,1 milhões de pessoas. Isso levou a cenas desconcertantes, como centenas de pessoas formando filas nas ruas de Dublin simplesmente para ter a chance de visualizar um apartamento disponível para locação.
A crise habitacional persiste há vários anos, apesar de inúmeros protestos e promessas do governo, e ainda não foi resolvida. Entretanto, a habitação é apenas um exemplo de um problema maior. Em muitos aspectos, a Irlanda parece estar surpreendentemente mal administrada, com deficiências na construção de infraestrutura básica e na gestão de serviços públicos essenciais. O país enfrenta desafios na construção de estradas, infraestrutura energética e seu sistema de saúde constantemente sofre com superlotação e subfinanciamento. O paradoxo aqui é que, apesar do impressionante registro econômico da Irlanda e de sua brilhante reputação, a realidade não parece corresponder a essas aparências. Uma explicação possível é que a riqueza aparente da Irlanda não é tão sólida quanto parece, e o assim chamado milagre irlandês pode não ser tão verdadeiro assim. Para entender isso mais profundamente, é importante notar que a Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é comumente usado como indicador para avaliar o desempenho econômico de um país. À primeira vista, parece que a economia irlandesa está muito à frente de outras nações. No entanto, quando se examinam outras estatísticas, as coisas começam a parecer estranhas. Por exemplo, embora o salário médio na Irlanda seja relativamente alto, não corresponde ao PIB. Na realidade, o salário médio na Irlanda é inferior ao de muitos países escandinavos e está em linha com nações como Holanda, Bélgica ou Áustria. Mas o PIB per capita da Irlanda é significativamente mais alto do que o desses países, quase o dobro. Outras estatísticas também apontam para essa discrepância. Por exemplo, a renda disponível das famílias, que mede quanto dinheiro as pessoas realmente têm à sua disposição, coloca a Irlanda abaixo da média da União Europeia. A explicação para isso, de acordo com uma teoria amplamente aceita por muitos economistas, embora contestada pelo governo irlandês, é que o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por grandes corporações globais que transferem seus lucros para a Irlanda, mesmo que esses lucros não tenham sido gerados no país. Essas empresas não são irlandesas, e os lucros são repatriados para fora do país, não contribuindo efetivamente para a economia irlandesa. Isso tem sido chamado de economia dos duendes, onde o PIB não reflete a realidade econômica. Na realidade, a Irlanda não pode ser considerada um país verdadeiramente rico. Em vez disso, o modelo econômico específico da Irlanda cria uma divisão, onde existe uma Irlanda rica e outra pobre, onde há pessoas que trabalham em setores internos da economia que não estão relacionados à tecnologia de ponta. Embora a Irlanda rica receba grande atenção, a pobreza persistente na vida cotidiana da maioria das pessoas permanece fora do foco. Além disso, a Irlanda também enfrenta um alto endividamento nacional, embora isso seja frequentemente mascarado quando relacionado ao PIB do país. A luta global contra paraísos fiscais está se intensificando, e os dias em que a Irlanda podia atrair grandes empresas estrangeiras com impostos reduzidos podem estar chegando ao fim. Se isso acontecer, a verdadeira realidade econômica da Irlanda será exposta, e os desafios subjacentes que atualmente não são evidentes se tornarão visíveis, revelando uma imagem menos favorável para a Irlanda. Agradeço muito a você que chegou até o final do vídeo, e se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Muito obrigado!